Lucas 24, 33. Ontem, no momento em que eu ministrava o CAN, né, o trabalho do CAN, houve um momento que eu citei uma palavra aos que estavam presentes, e essa palavra ficou ecoando no meu espírito, e eu não estava entendendo o que Deus estava querendo fazer, e na hora que eu fui dormir, isso já era 1h30 da manhã, eu deitei na cama, o Espírito Santo me levou a esse texto que eu amo, já preguei algumas vezes sobre ele. Acho que a última vez que eu preguei sobre esse texto foi acho que há 3 anos atrás, não é? Deus me levou novamente, o Espírito ministrou ao meu espírito algumas coisas sobre este tema, reposicionando-se para o lugar do propósito. Reposicionando-se para o lugar do propósito. Ontem eu falei essa palavra aos presentes, até mesmo direcionado aos pastores, eu falei, é tempo de nós nos reposicionarmos, não é? E essa palavra ecoou durante a tarde toda, né? E o Espírito Santo ministrou e me levou a esse texto, e eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Espírito ministrou ao nosso espírito. É um rema para a sua vida, é um rema para algumas pessoas com bastante especificação, amém? Porque é um tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos nos reposicionar, amém? Para retornarmos ao lugar do propósito, amém, amados? Feche os seus olhos. Pai, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nós adentramos na atmosfera profética agora. Senhor, e na atmosfera profética não há lugar à carnalidade, não há lugar a sofismas, não há lugar para qualquer outra coisa a não ser o Espírito. Por isso peço ao Senhor mais uma vez que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. E Pai, que nós pelo Espírito possamos nos mover nessa atmosfera profética e possamos compreender o que o Senhor deseja de nós para este tempo. Em nome de Jesus é o que nós oramos e agradecemos. Amém. Lucas 24, 33 diz assim: e na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunido os 11 e outros seguidores com eles. Mais uma vez, apenas a parte A do versículo. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém. Amados, quando nós olhamos para a Bíblia, todos nós, eu creio que todos vocês têm algum personagem bíblico ou algum herói da fé em quem você se inspira. Eu, por exemplo, me inspiro muito na vida de José, né? José, para mim, é uma referência, porque mesmo passando por tudo que passou, desde tão novo, não é? Havia um propósito na vida de José, e José, ele foi um homem que andou segundo o coração de Deus, e Deus fez coisas extraordinárias na vida de José. E não apenas na vida de José, na vida de muitos outros homens e mulheres de Deus, que viveram coisas extraordinárias, que viveram momentos extraordinários das suas histórias. Mas qual era o grande segredo dessas pessoas viverem tantas coisas assim? Como que essas pessoas conseguiram viver o extraordinário? Em algum momento das suas vidas, em algum momento das suas histórias, elas precisaram se posicionar. Amados, eu quero que você entenda que sem posicionamento, ninguém pode viver um extraordinário. Todas as vezes que Deus fizer uma promessa a nós, todas as vezes que Deus liberar uma palavra ao nosso respeito, essa palavra automaticamente exigirá de nós um posicionamento. Pegamos, por exemplo, o pai Abrão, aquele que nós chamamos de pai da fé. Quando Deus libera uma palavra para ele, falando para ele: Abraão, sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Qual foi o posicionamento de Abraão? Ele simplesmente foi. Ele pega tudo que é deles, pega sua esposa, seu sobrinho Ló foi com ele, e ele partiu. Posicionamento.
Posicionamento. Tudo nesta vida, amados, vai exigir um posicionamento. Agora, amados, Deus também fica muito triste com quem não se posiciona. E muitas vezes a falta, a ausência de um posicionamento, de se posicionar, pode fazer com que você não viva aquilo que Deus preparou para você. A falta de posicionamento faz com que você não alcance o seu destino. Eu quero usar como exemplo disso a vida do pai de Abraão, Terá. Em Gênesis 11, versículo 31 e 32, vai exatamente dizer o que aconteceu com a vida deste homem chamado Terá. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos caldeus, mas, havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Amados, quando Terá sai de Ur dos caldeus, ou Ur da Babilônia, qual era o seu destino? Canaã. Mas onde ele permaneceu e viveu? Em Harã. A primeira coisa que eu quero que você entenda desde já é que Deus não tem compromisso com aqueles que não se comprometem com o seu destino. Vou repetir para você não esquecer. Deus não tem compromisso com aqueles que não se comprometem com o seu destino. Deus faz promessas, Deus libera palavras ao nosso respeito. Essas palavras, elas se tornam o nosso destino, mas não há um compromisso da nossa parte. E sabe por que muitas vezes não chegamos ao destino? Por causa do comodismo gerado pela mesmice do meio do caminho. Porque no meio do caminho em que nós estamos trilhando para chegar ao destino, nós encontramos uma zona de conforto, nós encontramos um lugar de conformação, de conformidade, um lugar de acomodação. E muitas vezes não chegamos ao destino, nós não chegamos ao destino porque nós nos conformamos, nós nos acomodamos com aquilo que a mesmice do meio do caminho gera para nós. Foi exatamente o que aconteceu com Terá. Ele sai de um lugar com destino para outro lugar, mas morre no meio do caminho, porque ele viveu no meio do caminho, ele se acostumou com o meio do caminho, ele se acomodou com a mesmice com que a terra de Harã pôde produzir para ele. Deus muitas vezes tem coisas extraordinárias para realizar através de nós, em nós e por nós. Mas por que isso muitas vezes não acontece? Porque nós paramos no meio do caminho. Nós nos acostumamos a viver no meio do caminho. Acostumar no meio do caminho, querido, é um problema. Porque aí no meio do caminho você não começa mais a ver nada. Você para no mundo, você para na vida. Vivendo exatamente na linha da mediocridade. Sempre médio, você nunca sai disso. Sempre nisso. Sempre vivendo nisso. Você se acomodou, você passou a viver no comodismo, gerado pela mesmice que o meio do caminho produz. De repente você entrou aqui nessa manhã e você parou no meio do caminho. E você se acostumou ali, vamos parar aqui mesmo. É muito longe Canaã. Às vezes você foi até empolgado, né? Cantando a musiquinha, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça aí, né? Mas quando você chegou em Harã, no meio do caminho,
você se acostumou ali. E Deus não tem compromisso, querido, com quem não se compromete com o seu destino. Se você quer ver a mão de Deus realizando coisas extraordinárias ao teu favor e até mesmo através de você, se comprometa com o seu destino. Levante sua mão e diga: eu preciso me comprometer com o meu destino. Deus não vai ter compromisso com gente que gosta de viver no meio do caminho. Deus não está no meio do caminho. Eu vou repetir: Deus não está no meio do caminho. Eu vou repetir: Deus não está no meio do caminho. E aí no meio do caminho a gente sempre está buscando o quê? Uma palavra ao meu respeito, para ver se o que eu estou fazendo, para ver se Deus tem algum outro destino. Deixa eu falar para você, querido. É por isso que tem muita gente sendo enganada. Sabe quem normalmente é enganado? Sabe quem normalmente se permite ser enganado? Aqueles que estão no meio do caminho. Porque quem está no meio do caminho não consegue mais ouvir a voz de Deus. E no silêncio da voz de Deus, ou na anulação da voz de Deus, muitas outras vozes começam a falar na minha vida. Inclusive, a voz lisonjeira ou bajuladora. E muitas vezes essa voz bajuladora vem até com o nome de Deus. Olha, porque Deus é contigo. Porque Deus vai fazer isso. Amado, será que é Deus? Se você não tem compromisso com o seu destino, eu quero dizer para você: Deus não tem compromisso nenhum com você. Quer ter verdadeiramente um compromisso com Deus? Se comprometa com o seu destino. Se comprometa em orar pelo seu destino. Se comprometa em buscar pelo seu destino. Quando eu estava preparando essa mensagem, querido, Deus me fez recordar da minha caminhada cristã, da minha caminhada ministerial. Com 14 anos, amados, eu recebi uma palavra profética de um homem que foi pregar na época na igreja que eu frequentava, que eu pertencia, na verdade, em Bauru. E ele chamou meu pastor junto e falou assim: viu, preserve esse rapaz, porque ele vai ser um grande pastor. Agora deixa eu falar para você, querido, o ministério não cai no colo. Nada na vida cai no colo, querido. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai ficar em casa, né? E ali sentado no sofá, vivendo sempre na mesmice, olhando para o céu e falar: Senhor, estou esperando o Senhor cumprir a sua promessa. Senhor, eu estou esperando o Senhor cumprir a sua promessa. Senhor, eu estou esperando o Senhor cumprir a sua promessa. Senhor, eu estou esperando. Não vai cumprir, porque você nunca se comprometeu com o seu destino. Quando eu ouvi aquela palavra, queridos, eu não vou mentir para você que eu me amedrontei. E normalmente quando a gente libera uma palavra assim, a pessoa: não, eu não, pelo amor de Deus, porque a gente sabe o quanto é ruim. Ruim não, o quanto é bom. Senão você não vai querer entrar. Eu preciso falar que é bom. E desde então eu comecei a me comprometer, queridos. Me comprometi mais na igreja. Minha mãe já me chamava de andarilho. Porque a gente não tinha carro e eu andava para lá e para cá com a igreja. Tinha evangelismo, eu estava. Tinha não sei o que, eu estava. Tinha no curso, eu estava. Ontem eu fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz com o campo, principalmente de ver os adolescentes aqui. Muito feliz de ver os adolescentes. E eu vou falar para você, eu tenho certeza que os meus olhos vão ver apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, músicos, diáconos, homens e mulheres de Deus, por causa desse compromisso. Porque eu fui assim. Comecei a estudar, comecei a encarar os livros teológicos, já com 15 anos. Com 16 anos eu recebi a primeira oportunidade para pregar. Minha primeira mensagem foi com 16 anos de idade. Mas por que isso? Porque meu pastor olhava para mim e via em mim um compromisso. Eu me comprometi com o meu destino.
Eu nunca fiquei, meu pastor com 16 anos, com 17 anos, quando eu era diácono, quando eu fui consagrado diácono, já com 17 anos, o meu pastor nunca se preocupou com limpeza de igreja, com questão de instrumento, eu fazia tudo. Nem castão, porque hoje o telão é bonito, né? Mas na época nós escrevia transparência, irmão. Você me respeite porque eu sou dessa época. E quem que escrevia a transparência? Eu, porque a letrinha era mais ou menos. Então era eu que escrevia. Até isso. Coisas simples, mas que me levavam, me conduzia a um compromisso com o meu destino. Com 17 anos, eu me tornei professor de escola bíblica dominical para adulto. As coisas aconteceram rápido. E algumas pessoas pensam, caiu de paraquedas. Não, querido. Houve um compromisso com o meu destino profético. Eu recebi a palavra do Senhor e me comprometi com o meu destino profético. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não se comprometer com o seu destino profético. Deixa eu colocar esse negócio aqui, porque senão está me atrapalhando. Né? Eu prego com a mão, né? A mão fala junto com a boca. Se você não se comprometer com o seu destino profético, Deus não vai poder fazer nada. Assim como aconteceu com Terá, você vai morrer em Harã. Você vai passar a vida em Harã. Já com 18 anos, frustrado com alguns relacionamentos, um dia um outro profeta, um homem de Deus, já conhecido meu, né, esse eu conhecido, por isso que eu recebi a palavra, né, e ele falou para mim, falou assim, você vai atravessar o mar. Você vai atravessar o mar. Eu estava começando a namorar a pastora Juliana. Eu falei, olha, eu tomo posse dessa palavra porque é de Deus, porque o rio Tietê eu já atravessei. E ele caiu na risada. Eu estou falando sério com você, rapaz. Deus vai levar você longe. Em 2018 eu fui para Israel, queridos. Eu atravessei o Oceano Atlântico. Com turbulência e tudo. Mas que não foi. Como diz o pastor, um rapaz do risca-faca, pobre, não tem de onde tirar. Como isso é possível? Comprometa-se com o seu destino. Bata no ombro do seu irmão, por gentileza, e fala para ele, chegou o tempo. Fala para ele bem forte, fala, chegou o tempo de você sair do comodismo no meio do caminho e se comprometer com o seu destino profético. Eu quero declarar, querido, Deus tem um destino brilhante para você. Deus tem um futuro extraordinário para você. Deus tem dias extraordinários para você. Mas sem compromisso, você não vai chegar a lugar nenhum. Amados, nós sempre veremos na Bíblia pessoas posicionadas, vivendo o extraordinário. Eu quero que você pegue alguns exemplos de pessoas que um dia precisaram se posicionar para viver coisas extraordinárias. Eu estou falando extraordinário, querido. Eu não estou falando aquilo que é os mimos. Estou falando extraordinário. Coisas que você nunca esperou viver e você viver. Lugares que você nunca pensou em pisar e você pisar. Pega, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Todos conhecem? A Bíblia fala que aquela mulher ficou 12 anos enferma. Ela gastou todos os recursos em busca de médico e não resolveu. Mas a Bíblia fala que um posicionamento mudou o seu destino. Deixa eu falar para você, querido, um posicionamento que você tome pode mudar o seu destino. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, se ao menos eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Mas ela não foi lá, choramingando no meio da multidão, fala para Jesus vir me visitar, fala para ele vir, fala. Deixa eu falar para você, não é Deus que tem que ter o compromisso de vir até você, você que tem que se comprometer e ir até Ele.
mesmo debilitada, mesmo com todas as suas barreiras, com seus problemas emocionais, corporais, a Bíblia fala que ela sai no meio da multidão, e ela chega, ela encosta no talite, nas orlas do talite, Jesus para: quem me tocou? Um dos discípulos olha para ele e falou assim: você viu, uma multidão te cerca, o senhor pergunta quem me tocou? Alguém me tocou porque eu sinto que de mim saiu virtude. Comprometimento, querido, ele pode extrair virtudes do Senhor para a sua vida. O comprometimento pode atrair a presença, pode atrair o favor de Deus para a sua vida. Quer um outro exemplo? A Bíblia chama essa mulher de mulher cananeia ou Ciro-fenícia, não fala nem o nome dela. No Evangelho de Mateus chama ela de cananeia, porque ela era de origem pagã. No Evangelho de Marcos, se não me falha a memória, chama ela de Ciro-fenícia. Fato é que Jesus chega numa determinada região, e essa mulher vem gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, a minha filha está doente. E a Bíblia fala que Jesus nem dá bola para ela. Se fosse nos dias de hoje, a gente saía falando mal, ia botar lá no Facebook: onde já se viu, procurei Jesus, ele não me respondeu, mal educado. É ou não é? Porque hoje qualquer coisinha que acontece, nós corre para o Facebook postar, né? Imagine quantas postagens que não ia ter no Facebook. A mulher, Jesus nem deu bola para ela. Mas qual foi o posicionamento que ela tomou? Posicionamento de persistência. Senhor, Senhor. E a Bíblia fala que Jesus olha para ela e fala assim: mulher, não é aleluia. Não é permitido tirar da mesa dos filhos para servir aos cachorrinhos. Não, se é nos dias de hoje, meu Deus do céu, direitos humanos ia prender Jesus. Jesus não chamou ela de cachorro, Jesus estava dizendo que ele veio para uma missão, para os judeus, e ela não era judia. Aquela mulher num posicionamento diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Está entendendo, querido? Agora, preste bem atenção. A Bíblia fala que na mesma hora a filha dela foi liberta. Agora, escute o que eu vou dizer. Se a migalha que cai da mesa dos filhos tem cura, tem milagre, tem restauração, você imagina quando você se posicionar na condição de filho e sentar na mesa. Por que essa mulher viveu algo extraordinário? Porque ela se comprometeu, ela persistiu. E Bartimeu, que começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a turma falava: fica quieto, ceguinho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E outro passava: fica quieto, ceguinho. E a Bíblia fala que quanto mais as pessoas mandavam ficar quieto, mais alto ele gritava. Até que Jesus para e falou: traz ele aqui. Comprometimento atrai o favor de Deus. Anote isso para você nunca mais esquecer. O comprometimento atrai o favor de Deus. E por último, Pedro. Eu nem comecei a pregar ainda, estou na introdução. Porque eu vou falar de reposicionamento, eu estou falando de posicionamento ainda. A Bíblia fala que Pedro havia pescado a noite inteira, bravo, porque tinha que pagar imposto. Bravo, porque não tinha pego nada. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus chega diante do barco dele e fala: Pedro, lança-te ao mar alto. E a Bíblia fala que Pedro vai, obediência, compromisso. Jesus fala para Pedro: Pedro, lança a rede. Pedro olha para o Senhor, talvez constrangido, porque era um pescador já com muita experiência. E ele disse para o Senhor: olha o que é comprometimento. Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada pegamos,
mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Sob a tua palavra eu lançar. Amado, você não tem que lançar suas redes na palavra de qualquer outra pessoa. Você tem que lançar as redes porque há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. E Pedro lança, e a Bíblia fala que houve uma grande pesca, que o barco veio quase a pico de tanto peixe que pegaram. Ele poderia ter falado: eu não vou jogar não, não vou jogar não, eu já pesquei. Mas ele se comprometeu. Ele se posicionou. E o posicionamento fez essas pessoas viverem coisas extraordinárias. Pastor, mas será que Deus vai fazer? A Bíblia fala em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que continua fazendo, é o Deus do extraordinário. Você não serve qualquer Deus, você serve o Deus do extraordinário. Bata no ombro do seu irmão, remova ele do lugar dele e fala para ele: você não serve qualquer Deus. Fala: você serve um Deus que opera o extraordinário. Ele opera o que ninguém consegue operar. Ele faz o que ninguém consegue fazer. Ele pega o pobre, ele tira o pobre do monturo e faz o pobre se assentar no meio dos príncipes e faz da estéril mãe de filhos. Ele é o Senhor. Aleluia. Agora, querido, o maior problema é que você, em algum momento, todos nós, a gente se posiciona e estamos trilhando, posicionados, mas em algum momento, por causa de algumas coisas, nós deixamos a nossa posição. E quando eu deixo a posição, eu preciso me reposicionar. O que é reposicionar? É me colocar novamente na posição. Foi exatamente, agora eu vou começar a pregar, foi exatamente o que aconteceu neste texto que nós lemos. Dentro do seu contexto, conta a história de 2 discípulos, que após a frustrante morte de Jesus, porque para eles eram naquele momento, a morte de Jesus significava a queda de um sonho, a destruição de um sonho. Qual era o sonho? Todo Israel tinha o sonho de se ver livre de Roma, porque eram oprimidos por Roma, pagavam impostos altíssimos a Roma. Ali eu estou falando da destruição de sonho, de um grande sonho. Então, para aquele momento, para muitos, a morte de Jesus foi uma frustração, inclusive para esses 2 discípulos. E a Bíblia fala que após a morte de Jesus, eles saem da posição, porque eles eram discípulos. E havia uma palavra aos discípulos, que ao 3º dia ele ressuscitaria. Só que a Bíblia fala que esses 2 homens, eles saem da posição e vai para um caminho a caminho de uma cidade chamada Emaús. E a Bíblia fala que os 2 frustrados conversando no caminho, e Jesus já ressurreto chega diante deles e pergunta: o que vocês estão conversando? Eles: você não está sabendo, não te contaram? Você está vivendo aonde? No mundo da lua, não está sabendo? Que mataram o homem, que nós achávamos que era ele. Olha a frustração, nós achávamos que era ele, mas não era. Morreu. E a Bíblia fala que foi. Até que eles, sentados à mesa, eu amo toda vez que a Bíblia fala isso, porque a mesa é um lugar de restauração. Sabe por que você veio aqui nessa manhã? Eu posso contemplar uma mesa do Senhor aqui posta, querido, porque hoje é hoje é uma manhã de reposicionamento. Deus estabeleceu uma mesa aqui, porque na mesa Deus vai te reposicionar hoje. Deus vai reposicionar pessoas aqui nesta manhã.
E a Bíblia fala que quando eles chegam à mesa, não, Jesus ia embora, eu vou embora, não, fica para comer com a gente. A Bíblia fala que quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem e Jesus some. E aí chega no texto que nós lemos, na mesma hora, eles se levantam e retornam para o lugar do propósito. Porque o lugar do propósito não era Emaús, o lugar do propósito era Jerusalém. Não eram para ter saído de Jerusalém. Amados, dentro disso aqui, eu quero compartilhar com você aqui algumas coisas. O que nos leva a sairmos da posição em que nós devemos estar? O que levou esses dois homens, esses dois discípulos, a saírem de sua posição, a saírem e começarem a trilhar outro caminho? O que aconteceu com eles? Por que o que nos faz, por exemplo, sair da posição? Primeiro, a perplexidade das circunstâncias. A gente fica atônito, por quê? Olha quanta coisa aconteceu, e a gente muda o destino. Deixa eu falar para você, querido, não altere o destino que Deus já estabeleceu para você. Por que muitas vezes nós alteramos o destino? Por que muitas vezes nós tomamos atalhos? Porque nós ficamos tão perplexos com as circunstâncias, com as coisas que estão acontecendo, e nós criamos sofismas, coisas que parecem ser verdade, mas são mentiras. Eles construíram na mente deles, esse não é o Messias. A gente achava que era, mas não era. Ele era. Mas a circunstância fez com que eles construíssem uma mentalidade negativa a respeito de tudo que eles ouviram falar. Então eu quero dizer para você, não deixe as circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, não deixe as circunstâncias, por mais complexas que sejam, tirar ou alterar o seu destino profético. Pastor irmão, o senhor não sabe o que eu estou passando. Querido, o que você está passando, ninguém vai poder passar por você. Entenda que é necessário. Não altere o seu destino, não saia da sua posição. Mas o que muitas vezes faz a gente sair? A perplexidade com a circunstância. Nossa, está acontecendo muita coisa. Eu vou mudar de posição, eu vou mudar de rota, eu vou mudar de destino. E aí você começa a trilhar um destino para um lugar onde Deus não tem propósito para você. Eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui específicas. Você está tomando, aleluia. Não, quem é você que veio aqui hoje? Você está tomando rumos na sua vida que não é propósito de Deus para você, não é o seu destino profético. E você está fazendo isso porque você está sendo movido por causa das más circunstâncias que têm cercado a sua vida. Não saia da sua posição por causa da complexidade da circunstância, por mais difícil que ela seja. Por mais difícil que seja. Eu não sei o que é, mas pode ser difícil. Eu não sei exatamente o que você está vivendo. Eu não sei o que está te cercando. Então, mas eu quero declarar para você, por mais complexo que seja, não saia da posição que Deus colocou você. Não altere o destino, deixe Deus te conduzir. Segundo, a frustração com as expectativas construídas fora do propósito de Deus. Sabe por que muitas vezes nós saímos da nossa posição? Porque nós nos frustramos com expectativas que construímos fora do propósito de Deus. Esses dois discípulos,
assim como muitos outros judeus, que até mesmo receberam milagres de Jesus, viram e viveram milagres, prodígios que Jesus fazia. Mas como todo judeu, o que eles queriam? O que eles imaginavam e o que eles ouviram sempre falar através dos intérpretes da lei? Que o Messias iria libertar o povo de Israel. E a libertação que eles esperavam era uma libertação política. Por que os judeus não aceitaram Jesus? Porque eles esperavam um Messias que carregasse sobre si um viés político. Eles esperavam que viesse um revolucionário, um zelote, que iria juntar os grandes soldados de Israel e iria combater contra Roma, iria subjugar Roma e Israel voltaria a ser novamente um reino como nos tempos do rei Davi. Era isso que eles esperavam do Messias. Mas não se atentaram à profecia que diz que ele não teria beleza, não teria formosura. Quem deu crédito à nossa pregação já estava falando que ele viria com uma mensagem e não com uma revolução. Através disso, eles criaram uma falsa expectativa. Eles criaram uma expectativa naquilo que não era propósito de Deus. Porque o propósito de Deus naquele momento não era uma restauração ou uma libertação política, e sim uma libertação espiritual. Mas infelizmente eles construíram uma expectativa que estava totalmente fora do propósito de Deus. E é por isso que muitas vezes nós saímos do nosso posicionamento. Vocês estão comigo, sim ou não? É por isso que nós saímos. Nós alteramos a rota, nós alteramos o destino. Porque nós começamos a construir falsas ou expectativas que estão totalmente fora daquilo que é propósito de Deus. E aí vem o que? A frustração. Muitas vezes você está aqui e você mudou o seu destino. Você está fora do propósito porque você se frustrou. Mas por que você se frustrou? Culpa de Deus? Não, você criou muitas vezes uma expectativa dentro de um ambiente, de uma atmosfera que não era propósito de Deus. E você se frustrou. Você se frustrou. E por causa disso, assim como esses dois discípulos, eles começaram a trilhar um caminho que não era para eles, que não era propósito de Deus para eles. Quais os resultados gerados quando se sai da posição? Eu quero que você entenda, querido, que sair da posição vai gerar resultados negativos para a sua vida. O primeiro deles é sentimento de derrota. Como que foi que Jesus encontrou esses dois discípulos? Lá no versículo 13 e 14, depois você lê na sua casa. Eles foram conversando no caminho, porque a gente achava que era ele, mas não era. Achava que era ele, mas não era. Frustrados, um sentimento de derrota. E aí nós saímos da posição para trilhar um caminho com um sentimento de derrota. Segundo, cegueira espiritual. Quando você sai da sua posição, querido, principalmente por causa da frustração, por causa das expectativas que nós construímos, sabe o que acontece? Nós ficamos cegos. Esse eu faço questão de ler. Olha o que diz o versículo 16 do capítulo que nós estamos lendo ali. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Cegueira. Nós não conseguimos enxergar mais propósito em nada. Nós não conseguimos enxergar Deus mais em nada. Nós começamos a trilhar caminhos que não servem para nós, mas isso faz o quê? Você fica cego, você não vê mais nada.
você não consegue mais contemplar nem Deus, nem a mão de Deus, e não consegue nem ouvir a voz de Deus. Literalmente, fora da posição, você fica cego e surdo. Vou repetir, fora da sua posição, você fica cego e você fica surdo. Você nem consegue ver as mãos de Deus, e nem o Senhor, e nem consegue discernir a voz dele. E o que acontece, querido? Todo aquele que não consegue contemplar as mãos de Deus, e não consegue ouvir a voz de Deus, ele caminha sem destino. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não consegue ver a mão de Deus guiando a sua vida, guiando os seus passos? E por último, esfriamento espiritual, versículo 32 do texto vai dizer assim: e questionaram entre si, porventura não nos queimava o coração, quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Por que eles voltaram a queimar? Porque um momento da caminhada, fora da posição, o coração tinha deixado de queimar. E aqui está a questão. O seu coração deixou de arder. E o seu coração precisa voltar a arder. Você está na mesa. Eu queria que você contemplasse isso. Você está na mesa. Deus preparou uma mesa hoje para você. E na mesa, Ele quer que o seu coração volte a queimar. Ele quer que o seu coração volte a queimar. Porque apenas um coração queimado, um coração queimando, pode se reposicionar. Porque no caso deles, aqueles não tinham que se posicionar. Eles já eram homens posicionados, mas agora eles precisaram se reposicionar. Porque em algum momento das suas vidas, por causa da frustração das circunstâncias, por causa das falsas expectativas que construíram, eles deixaram de queimar. Mas agora com o coração queimando, entra o texto que nós lemos, que é a base. E na mesma hora, porque um coração queimando é isso, e na mesma hora, não foi no outro dia, na mesma hora. O que precisamos fazer para nos reposicionar? Você que está aqui hoje, entrou aqui, eu tenho certeza que Deus enviou pessoas aqui, porque senão Ele não teria dado essa mensagem. Essa é um rema. Isso é um rema. Eu tenho convicção que entrou pessoas aqui hoje que precisam se reposicionar. Você precisa se reposicionar. Em algum momento você saiu do trilho. Você começou a trilhar um caminho que não era para você. E a hora é agora, eu quero declarar: o seu coração vai arder, vai queimar de amor. O seu coração vai começar a arder de novo. Tem que arder o coração, porque senão você não vai se reposicionar. O que eu preciso fazer então hoje, pastor? Deus falou comigo, você precisa se reposicionar. A Bíblia fala que esses homens na mesma hora, eles se levantaram e retornaram para Jerusalém. Eles retornaram para o lugar do propósito. Você precisa se reposicionar hoje e voltar para o lugar do propósito. Eu vou repetir e eu encerro a mensagem aqui. Você precisa se reposicionar e retornar para o lugar do propósito. Feche os olhos em nome de Jesus. Cadê os músicos? Já vamos preparando para o encerramento? Deus nos chama hoje para um reposicionamento. Deus está chamando pessoas nesta manhã para se reposicionarem. Em algum momento da sua história você saiu da sua posição. Você saiu do seu destino profético. Você abandonou o seu destino profético. E se perdeu. Jesus te encontrou hoje. Feche os olhos, toda a igreja de olhos fechados.